Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais esse vídeo do Vasco 10. Nesta segunda-feira, dia 6 de outubro, vitória Vascão. Vitória não, vitória foi adversário, né? Triunfo do Vascão, né, rapaz? Olha, haja coração, cara. Esses cara querem matar a gente, hein? Essa zaca quer matar a gente, mas a gente tem a base, né? A gente tem GB, né, fazendo o gol da vitória, rapaz. Vitória suada, vitória na base da garra. Na base mesmo, e aí o Vasco soma 3 preciosos pontos. Você acompanha tudo aí aqui no Vasco 10, você já viu o gol aí, o gol da vitória, e o interessante desse vídeo aí na comemoração, o Verratti, né? Verratti saiu lá do banco lá para abraçar o GB, dar aqueles tapas na cara que ele gosta de dar, né? E assim, importante que o Verratti não tá na fase boa, né? Mas dá essa moral, se alegra com o sucesso dos seus companheiros. Então você está aqui no Vasco 10, você que não conhece o canal aqui, se inscreva no canal, se não for inscrito aí, se inscreva, que aqui é alegria total, é Vasco da Gama puro, né? E coloca seu comentário aí, né? Seu nome, sua cidade, para rolar aquele abraço no final do vídeo. Acompanha a gente também no Instagram, @Vasco10RD, né? E compartilha com os amigos aí, chama a gente para cá, é importantíssimo pra gente também. Então, para falar desse Vascão, desse domingo, olha, rapaz, domingo que a gente teve muitos momentos de ódio, de raiva, mas no final foi intensa alegria. Gilson Santos chegando para falar o que foi essa vitória do Vascão da Gama. Olá, Erasmo! Olá, você que está chegando ao Vasco 10 nessa segunda-feira feliz, após a vitória emocionante do Vasco da Gama ontem, tarde e noite, em São Januário, sobre o clube baiano, sobre o Vitória da Bahia, 4-3. Um jogo que começou com o Vasco abrindo o placar logo aos 5 minutos. Nuno Moreira recebeu o cruzamento da direita, PH mais uma vez cruza com o pé esquerdo e o meio atacante português entrou no meio da área do Vitória e abriu o placar para o Vasco da Gama. Quando todos imaginavam que seria um jogo fácil para o Vasco, abriu o placar logo no começo, o Vitória da Bahia, aos 25 minutos, num festival de lambanças da defesa do Vasco, muitas falhas durante o jogo, empatou o jogo logo aos 25 minutos. Aos 40, o Vitória não sossegou e chegou à virada, virou o jogo ainda na primeira etapa, e o Vasco foi para o intervalo vaiado, muitas vaias das arquibancadas, setor defensivo falhando demais, e obrigou Fernando Diniz a mexer na equipe. Não gosta muito disso, mas promoveu as entradas do atacante Andrés Gomes no lugar do Verratti. Verratti que fez um primeiro tempo, mais uma vez, apagadíssimo, não pegou na bola, não contribuiu, e Andrés Gomes entrou em seu lugar. E a grande novidade foi a entrada de Lucas Piton no lugar de Puma Rodrigues. Falávamos aqui na sexta-feira que Piton havia treinado com bola e havia possibilidades de logo ser relacionado por Fernando Diniz. Pois é, Fernando Diniz não só relacionou o jogador, como o colocou para jogar. E foi dos pés de Piton que saiu o cruzamento para a vitória emocionante do Vasco da Gama. Começa o segundo tempo e logo no início do jogo as substituições de Fernando Diniz começam a surtir efeito. Andrés Gomes mais uma vez entrou muito bem no jogo, fez jogada pela direita, cruzou por baixo e Ryan, em grande fase, como uma flecha certeira, entrou de carrinho e empatou para o Vasco da Gama. Na sequência, mais uma jogada pelos lados do campo, cruzamento na área e o
zagueiro Robert Renan sobe com o zagueirão do Vitória, a bola bate na mão do zagueiro baiano, pênalti para o Vasco da Gama e Felipe Coutinho pegou a bola para cobrar, mas Rayan, com muita personalidade, falou para o Cria: deixa comigo, bateu no peito, bateu o pênalti e com muita categoria fez o terceiro gol do Vasco, virada, festa nas arquibancadas de São Januário, mas o Vitória deu trabalho, o Vitória valorizou. Aos 40 minutos já da segunda etapa, parecia consolidada a vitória do Vasco da Gama. O Vitória teve o seu zagueiro Lucas Alter expulso, empurrou o Paulo Henrique dentro da grande área. O juiz já havia dado cartão amarelo na primeira etapa para esse jogador, tomou o segundo cartão amarelo, foi expulso e o Vasco com um homem a mais, mas nessa mesma cobrança de falta, originou mais um cruzamento, cobraram a falta, a defesa do Vasco rebateu, mas no cruzamento, o goleiro Léo Jardim, que vem sendo um dos destaques do Vasco nessa temporada, Léo Jardim saiu mal, rebateu, jogou para fora da área, no cruzamento, o zagueirão do Vitória sobe mais do que a defesa do Vasco, sobe livre praticamente e empata o jogo aos 40 do segundo tempo. Uma ducha de água fria para o torcedor do Vasco, que já comemorava a vitória, mas o Vasco tem base, o Vasco faz craque em São Januário e o Fernando Diniz promoveu a entrada de GB. GB saiu do banco e entrou no jogo e no finalzinho, já nos acréscimos, cruzamento de Lucas Piton, ele mesmo, há muito tempo sem jogar, cruzou da esquerda, GB subiu mais que todo mundo, cabeceou para os fundos da rede e fez o gol da vitória emocionante do Vasco. 4-3, um jogo que teve de tudo, muitas reclamações, teve VAR, teve expulsão do jogador do Vitória, mas foi uma vitória, um triunfo importantíssimo do Vasco, e com a vitória naquele momento, o Vasco chegou ao 10º lugar no Campeonato Brasileiro, mas com a vitória do Ceará sobre o Santos, ainda no final do dia, 3-0, o Ceará subiu para o 10º lugar e o Vasco ocupa nesse momento a 11ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Agora tem parada para a data FIFA, a seleção brasileira faz 2 jogos, o Vasco volta a jogar somente no dia 15 de outubro, portanto, 9 dias Fernando Diniz tem aí para trabalhar com essa equipe, se possível, corrigir esses problemas defensivos, recuperar o Carlos Cuesta, porque está precisando demais dele, e dia 15 de outubro o Vasco vai até o Castelão em Fortaleza enfrentar esse Fortaleza que vem reagindo no Campeonato Brasileiro, venceu fora ontem o Juventude, mais 3 pontos, e vai dar muito trabalho ao Vasco nessa próxima partida, nesse próximo jogo. Fernando Diniz elogiou demais os garotos Rayan e GB e mais uma vez saiu da base, mais uma vitória do Vasco. E não ficou só nisso não, Erasmo. Torcedor do Vasco, o grupo vascaíno, jogadores comemorando demais à noite. O lateral PH, Paulo Henrique, foi convocado para a seleção brasileira. Carlos Ancelotti se viu obrigado a cortar o lateral Wesley, que não vai para os confrontos, os amistosos da seleção brasileira contra a Coreia do Sul e Japão, e convocou o lateral vascaíno Paulo Henrique. Portanto, jogador do Vasco sendo convocado, vitória do Vasco, muitas alegrias para o torcedor vascaíno poder comemorar, e Paulo Henrique, de uma maneira muito justa, vem fazendo um campeonato realmente brilhante e é merecidamente convocado para a seleção brasileira. Rayan, mais uma vez, se destaca numa partida do Vasco, fez
2 gols e vem se consolidando como uma peça importantíssima nesse campeonato brasileiro. É isso aí, Erasmo. Fernando Diniz agora tem mais tempo para poder recuperar essa equipe, para poder treinar mais, mas tem um problemão para resolver. Mais uma vez, Verratti sai do jogo. Primeiro tempo, o Vasco fez apenas um gol, mas com as entradas de Andrés Gomes, de David, de GB, o Vasco fica mais leve. Matheus França também entrou na segunda etapa. O Vasco fica com um ataque mais leve, sem o Verratti, e, mais uma vez, fica provado que o atacante vascaíno não vive um momento, não vive bom momento, chegou ao 7º jogo sem marcar, é o seu recorde negativo desde que chegou ao Vasco da Gama em 2023, e a pressão será grande para o Fernando Diniz nesses 9 dias, que insiste em valorizar o Verratti, o mantendo na equipe titular, mas a verdade é que os números e o desempenho do atacante vascaíno, artilheiro do ano do futebol brasileiro, mostram que o atacante argentino não vive boa fase, e talvez fosse a hora de Fernando Diniz preservá-lo, tirá-lo da equipe e mostrar que ele é importante para o grupo, e poderia ter entrado ontem, ao invés de GB, poderia ter sido o Verratti, que poderia ter sido consagrado. O grande cabeceador do Vasco nesse momento é o GB, é o atacante Ryan, tem feito gols de cabeça, coisa que não tem acontecido com o capitão Verratti. Tomara que Verratti consiga melhorar sua performance dentro do campo e volte a ser aquele jogador importante que todos nós sabemos que ele tem para o grupo vascaíno e para toda a torcida cruzmaltina. Fico por aqui, Erasmo, e volto amanhã para poder falarmos mais de Vasco da Gama. Um abraço e até lá. É isso aí, galera. E na foto você acompanha, né, o GB e o Ryan, os protagonistas ontem, né, auxiliado, claro, pelo bom desempenho da equipe na parte do ataque, né, mas GB e Ryan foram os caras que colocaram a bola para dentro, né, no momento que a gente mais precisava. O GB, que ia ser negociado por uma merreca lá para a Turquia, né, Fenerbahçe, 3 milhões de euros, merreca para a qualidade do jogador, e para piorar, teve problema lá, né, que detectaram problema no joelho, e aí desvalorizou mais um jogador ainda, né, mas é um ótimo jogador aí, né, é nossa base, né, e o Ryan, né, cara, o Ryan também, que seria vendido aí, muito pouco foi vendido para o grupo do Textor, né, ia ser trocado aí por uma meia dúzia de jogos de mando de campo aí lá no tapetinho, né, e acabou que o Diniz falou não vende, né, ele vai valer mais, e tá valendo aí, né, 40 milhões aí de multa, já tá ficando pouco pro moleque, hein, já tá o Vasco aí pensando em renovar mais uma vez para aumentar a multa, porque o moleque tá fazendo gol de direita, gol de esquerda, tá cabeceando, rapaz, olha só, que bacana, né, e o Colômbia que deu sua terceira assistência, chegou com sangue nos olhos ontem, né, e mudou o jogo, mudou o panorama, mudou o jeito da equipe de jogar. E aí, parceiro, a sorte do Verratti que vai ter essa parada para a FIFA, que se tivesse já jogo na quarta-feira, eu acho que o Colômbia fatalmente seria titular. Agora vai ter semana de treinamento, o pessoal vai recuperar a condição física, né? E o Diniz vai ter mais tempo ainda para ajustar melhor essa equipe. E eu quero deixar meu grande abraço para o mestre Macenas, direto do Puxinanã, né, fazendo aniversário, completou mais um ano de vida neste domingo, de presente, vitória do Vascão, né, cara? Poxa, que parabéns, mestre, que Deus te abençoe muito, muitas felicidades, muitas alegrias do Vasco da Gama, e a gente aqui sempre curtindo aí o sucesso, né, o aniversário dos nossos colaboradores aqui, dos nossos parceiros, né, parabéns aí. Orlando Grande, né, confiante na vitória do Vascão, disse que contra o Vitória são 3 pontos garantidos. Olha, rapaz, porque no primeiro turno aí, Orlando, o Vasco com mais um em campo tomou virada lá, né, cara, foi tenso aquele jogo, pô, foi.
Inclusive, quem estava no comando da equipe era o Felipe, né? Felipe Maestro, né? Tomamos aquela virada inacreditável, né? Mas Vasco para cima aí, vamos caminhando aí, rapaz. Pelo menos a primeira página da tabela a gente tem que figurar, né? Vasco é o 11º. Eu quero também deixar um grande abraço pro Robertinho, craque de GQE aí, passando aqui nossos vídeos aqui comentando. Um grande abraço, Robertinho, e abraço para você que não é inscrito no canal. Já deixo logo um abraço para você que se inscreva no nosso canal, deixa aquele like, né? Fortaleça aí a família vascaína, compartilhando nossos vídeos com os amigos aí, com o grupo de WhatsApp, família em geral, lá no Instagram, @Vasco10RD, te aguardo por lá. Coloca seu nome aí, né? Seu comentário, seu nome, sua cidade, para rolar aquele abraço no final do vídeo. E amanhã a gente volta, eu e meu amigo Gilson Santos, voltamos com mais notícias do Vascão da Gama. Um grande abraço. O Vasco é para quem acredita.